Nenê já está de volta aos treinamentos depois do período de isolamento, por causa da Covid. O Fluminense vai ter um uniforme especial, tá fazendo mais uma ação especial para esse domingo contra o Volta Redonda. Vão ter uniformes, inclusive, novos, que não estarão à venda, mas você vai entender tudo aqui neste vídeo do canal Raiz Tricolor. E também Marcos Paulo, uma possível proposta do Lille por ele num valor que, bem, a gente precisa analisar um pouco melhor. Vamos embora, roda a vinheta e giro de notícias. Seja bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil e de todo mundo, aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor. Deixe aqui embaixo o seu like, é importantíssimo você deixar. Dei o tempinho já para você deixar o like aí e dar essa moral aqui pro canal, se inscrevendo também, Aperta aí a inscrição, eu quero chegar logo a 96 mil inscritos para poder chegar a 100 mil, porque para chegar a 100 mil a gente precisa primeiro chegar a 96, A regra da matemática. Vamos embora para as notícias. Primeira delas, importante falar sobre o Fluminense e Volta Redonda. O Fluminense anunciou na tarde, na verdade na manhã deste sábado, mais uma das ações interessantes que tem feito durante esse período de pandemia, A pandemia continua, mas a paralisação acaba. E dentro daquela situação de venda de ingressos simbólicos, o Fluminense está fazendo em parceria com Volta Redonda para este jogo de amanhã uma venda de ingressos. A venda vai até às 10 horas da manhã, se eu não estou enganado, arrecadando dinheiro para a Fiocruz. E bem, dentro também desse processo, o Fluminense colocou mais uma das ações, Assim como o Botafogo, o Fluminense vai jogar com algumas mensagens na camisa, vai jogar de camisa branca, em homenagem aos profissionais de saúde, inclusive com uma mensagem na camisa falando sobre os profissionais, agradecendo aos profissionais de saúde. Na parte de trás da camisa, em cima do número, com a mensagem Vidas Negras Importam, assim também como o Botafogo. Só que o Fluminense vai jogar de camisa branca a sua partida, O Botafogo vai jogar de preto, porém o Fluminense vai entrar em campo de camisas pretas do Fluminense, da Umbro, produzidas especificamente para essa ação. Como que você vai fazer para poder, de repente, se você quer essa camisa? É óbvio que a Umbro não fez numa escala para venda. Porém, o Fluminense anunciou que os 10 torcedores que mais comprarem ingressos simbólicos nessa ação junto com Volta Redonda e para fazer doação para a Fiocruz, os 10 que comprarem uma quantidade maior de ingressos simbólicos ficarão com uma edição dessa camisa preta, ganharão essa camisa preta. E o que mais comprar, o que for o primeiro, além da camisa preta, vai ganhar também essa camisa branca com esses detalhes para essa partida. Então vale a pena você ir lá, se você quer isso, de repente vai lá, compra uma quantidade alta de ingressos e tenta ganhar. Segunda notícia deste vídeo é sobre Nenê, o jogador que foi diagnosticado nos testes que o Fluminense fez há mais ou menos um pouco mais de uma semana, Foi na terça-feira da semana passada. Ele teve o primeiro teste, foi diagnosticado como inconclusivo, refez o teste e deu positivo para Covid. Já passou pelo tempo de isolamento, já foi testado mais uma vez, deu negativo e já treinou neste sábado com o resto dos jogadores, Nenê está reintegrado ao elenco, obviamente que não vai para a partida desse domingo contra o Volta Redonda, Eu não posso nem garantir, na verdade, que ele não vai pro jogo, porque isso acho até que seria possível, De repente ele ir. Enfim, são uma quantidade gigante de jogadores no banco de reservas, Porém, é fato que ele não será titular. O time de Odair Hellmann só deve contar com o Nenê a partir da próxima rodada contra o Macaé, que será... Ninguém sabe ainda, porque a Ferg, faltando 3 dias para quando seria o jogo, não marcou ainda, É uma bagunça completa. Mas não posso nem falar muito isso, que vai que a Ferg me impede 15 dias, me bane 15 dias de fazer vídeo, Foi isso que fez com o Autuori. Mas enfim, Nenê está de volta, está integrado e a gente vai saber, Aconteceu algumas vezes com esse time de Odair Hellmann, de um jogador perdeu uma oportunidade ali, como o Hudson mesmo falou na entrevista que ele deu aqui pro canal, lá pro podcast, mas que também fala aqui no canal, que ele acabou suspenso por 3 cartões amarelos, e aí quando ele voltou ele ficou no banco, porque a outra dupla de volantes que tinha entrado tinha jogado bem. Nenê se aproveitou de Ganso ter feito uma pré-temporada um pouco maior, assumiu a titularidade e se tornou uma das maiores referências ali nesse primeiro trimestre de ano, Agora, nesse domingo, tudo indica que Ganso será titular pela primeira vez no ano. Se Ganso for muito bem, pela lógica, o Odair teria que segurar Nenê, Deixar no banco. Vamos ver como é que vai ser esse jogo desse domingo.
E para fechar este vídeo, Marcos Paulo, atacante do Fluminense, joia revelada em Xerém, e sem dúvida a torcida do Fluminense olha para ele como um grande jogador, como, né, um garoto aí que tem resolvido, que salvou a gente do rebaixamento ano passado, foi um dos principais jogadores daquela fuga do Z4 e etc. Mas lá no fundo mesmo, todo torcedor do Fluminense olha para Marcos Paulo e enxerga um cifrão, né? Porque era a expectativa do Fluminense, né, que o jogador rendesse a maior venda da história do clube. Afinal de contas, é um jogador com passaporte europeu, que é português também, né, tem cidadania portuguesa e joga na seleção de base de Portugal, ou seja, tem uma fácil entrada na Europa, que o Fluminense tem 100% dos direitos, ou seja, todo o valor da venda ficaria para o clube. Enfim, já tem um destaque na base, um destaque consistente, né? Não explodiu de uma hora para outra também no profissional, foi jogando consistentemente, alcançou a titularidade, se tornou um jogador importante no elenco, é um bom finalizador. Porém, veio a pandemia e atrapalhou tudo. O Fluminense precisa vender Marcos Paulo, porque o contrato dele acaba no ano que vem, né? No meio do ano que vem. A partir do final do ano, ele já poderia sair de graça, né, no meio do ano que vem, sem o Fluminense lucrar nada. E, ao que tudo indica, começaram a chegar algumas movimentações. Não dá para dizer que chegou uma proposta, porque, de fato, do nosso lado aqui do Fluminense, ainda não temos proposta para Marcos Paulo. Porém, o site Futimercado, Tuttomercado, aliás, melhor falando. Tuttomercado é um site italiano, achei estranho já isso, né? Site italiano, sinalizou que o Lille, time francês, fará uma proposta de 15 milhões de euros por Marcos Paulo. É uma proposta abaixo do que o Fluminense esperava receber, eu tenho certeza disso, porém, tudo indica que será a maior proposta que o Fluminense deve receber nesse período. Caso essa proposta chegue, lembrando, essa proposta não chegou ainda ao Fluminense, ainda teria para convencer a ida de Marcos Paulo, porque vamos lembrar, ele é um jogador que sabe do potencial que ele tem na Europa e já rejeitou, por exemplo, ir para o Campeonato Russo e ir para um segundo escalão, né, que seria o Lille, né, um segundo escalão da França, talvez não fosse o ideal. Para o Fluminense talvez fosse, né, porque aí ele gera uma venda depois lá, igual foi Felipe Coutinho, né, que vai para um time, vai para outro, ficou gerando dinheiro para o Vasco. Talvez para o Fluminense também fosse interessante isso, ele ir para o Lille e se destacar lá. Porém, a gente sabe que ele já rejeitou, né, esses mercados mais secundários. Só que, segundo a notícia lá do Tuttomercado, o salário para Marcos Paulo seria algo em torno de 700 mil euros por mês. Aí, meu amigo, por volta de 3 milhões e meio, 4 milhões de reais por mês, começa a conversar, né? Aí pode ser que ele também fique com medo, porque afinal de contas, para um jogador, a carreira de um jogador é muito arriscada. Marcos Paulo pode também, em algum momento aqui nesse ano, ter uma lesão, como de fato foi Pedro, né, no ano retrasado, em 2018. Pedro estava com tudo pronto para ir para o Real Madrid. No final das contas, foi depois de uma lesão séria, dias depois de estar tudo acertado, uma lesão séria o fez ir para a Fiorentina para voltar para o Flamengo. Obviamente que não era o desejo dele naquele momento, ele preferia muito mais ter ido para o Real Madrid. Então, numa dessa, Marcos Paulo também pode, mesmo não querendo ir para um mercado secundário, pode ser seduzido por essa proposta financeira. A gente ainda não tem a definição, não tem a proposta, e a gente fica de olho. Você sabe que, sabendo essas notícias, você vai ver um vídeo aqui no Raiz Tricolor analisando todas elas. Amanhã, neste domingo, tem a volta dos jogos, o Fluminense joga contra o Volta Redonda às 19 horas, então vai ter pré-jogo e vai ter análise pocket também sobre a partida, beleza? Saudações tricolores, até a próxima, valeu!